Tratado da correção do intelecto e do caminho pelo qual melhor se dirige ao verdadeiro conhecimento das coisas, de Baruch Spinoza. Aviso ao leitor. O Tratado da Correção do Intelecto, que aqui, benévolo leitor, te apresentamos inacabado, foi redigido pelo autor já há muitos anos. Sempre foi sua intenção terminá-lo, mas, ocupado com outros empreendimentos e, afinal, vitimado pela morte, não conseguiu levá-lo ao fim desejado. Entretanto, como contém muita coisa notável e útil, que não duvidamos ser proveitosa, a quem sinceramente procure a verdade, não quisemos privar-te dele. Foi também para que te dispusesses a perdoar os vários pontos obscuros, rudes e imperfeitos, os quais, por vezes, ocorrem, que desejamos prevenir-te com essa informação. Desde que a experiência me ensinou ser vão e fútil tudo o que costumava acontecer na vida cotidiana, e tendo eu visto que todas as coisas de que me arreceava ou que temia não continham em si nada de bom nem de mal, senão enquanto o ânimo se deixava abalar por elas, resolvi, enfim, indagar se existia algo que fosse o bem verdadeiro e capaz de comunicar-se, e pelo qual unicamente, rejeitado tudo o mais, o ânimo fosse afetado, mais ainda se existia algo que, achado e adquirido, me desse para sempre o gozo de uma alegria contínua e suprema. Digo que resolvi, enfim, porque à minha primeira vista parecia insensato querer deixar uma coisa certa por outra então incerta. De fato, via as comodidades que se adquirem pela honra e pelas riquezas e que precisava abster-me de procurá-las. Se tencionasse empenhar-me seriamente nessa nova pesquisa. Verificava assim que, se por acaso a suprema felicidade consistisse naquelas coisas, iria privar-me delas. Se, porém, nelas não se encontrasse e só a elas me dedicasse, também careceria da mesma felicidade. Ponderava, portanto, interiormente se não seria possível chegar a um novo modo de vida, ou pelo menos à certeza a seu respeito, sem mudar a ordem e a conduta comum de minha existência, o que tentei muitas vezes, mas em vão. Com efeito, as coisas que ocorrem mais na vida e são tidas pelos homens como o supremo bem resumem-se ao que se pode depreender de suas obras nessas três: as riquezas, as honras e a concupiscência. Por elas, a mente se vê tão distraída que de modo algum poderá pensar em qualquer outro bem. Realmente, no que tange à concupiscência, o espírito fica por ela de tal maneira possuído como se repousasse num bem, tornando-se de todo impossibilitado de pensar em outras coisas. Mas, após a fruição, segue-se a maior das tristezas, a qual, se não suspende a mente, pelo menos a perturba e a embota. Também procurando as honras e a riqueza, não pouco a mente se distrai, mormente quando são buscadas apenas por si mesmas, porque então o serão tidas como o sumo bem. Pela honra, porém, muito mais ainda fica distraída a mente, pois sempre se supõe ser um bem por si, e como que o fim último, ao qual tudo se dirige. Além do mais, nestas últimas coisas não aparece como na concupiscência o arrependimento. Pelo contrário, quanto mais qualquer delas se possuir, mais aumentará a alegria e, consequentemente, sempre mais somos incitados a aumentá-las. Se, porém, nos virmos frustrados alguma vez nessa esperança, surge uma extrema tristeza. Por último,
A honra representa um grande impedimento pelo fato de precisarmos, para consegui-la, adaptar a nossa vida à opinião dos outros, a saber, fugindo do que os homens em geral fogem e buscando o que vulgarmente procuram. Como, pois, visse que tudo isso dificultava a que me dedicasse ao novo modo de vida e, mais ainda, tanto se lhe opunha que eu devia necessariamente abster-me de uma coisa ou de outra, achava-me forçado a perguntar o que me seria mais útil. Porque, como disse, parecia-me querer deixar um bem certo por um incerto. Mas, depois de me haver dedicado um tanto a esse ponto, achei em primeiro lugar que se, abandonando tudo, me entregasse ao novo empreendimento, deixaria um bem por sua natureza incerto, como se depreende claramente do que foi dito, por um também incerto, ainda que não por sua natureza, pois buscava um bem fixo, mas apenas quanto à sua obtenção. Entretanto, mediante uma assídua meditação, cheguei a verificar que, então, se pudesse deliberar profundamente, deixaria males certo por um bem certo. Via-me, com efeito, correr um gravíssimo perigo e obrigar-me a buscar com todas as forças um remédio, embora incerto, como um doente que sofre de uma enfermidade letal, prevendo a morte certa, se não empregar determinado remédio. Sente-se necessidade de procurá-lo, ainda que incerto, com todas as forças, pois que nele está sua única esperança. Em verdade, tudo aquilo que o vulgo segue não só não traz nenhum remédio para a conservação de nosso ser, mas até o impede e frequentemente é caos e morte para aqueles que o possuem, e sempre causa de perecimento para os que são possuídos por isso. Existem, de fato, muitos exemplos dos que, por causa das suas riquezas, sofreram a perseguição até a morte, e também aqueles que, para juntar tesouros, se expuseram a tantos perigos que, afinal, pagaram com a vida a pena de sua tolice. Nem menos numerosos são os exemplos dos que, para conseguir a honra ou defendê-la, muitíssimo sofreram. Por último, há inúmeros exemplos dos que aceleram a sua morte pelo excesso de concupiscência. Esses males pareciam provir de que toda felicidade ou infelicidade consiste somente numa coisa, a saber, na qualidade do objeto ao qual aderimos pelo amor. Com efeito, nunca nascem brigas pelo que não se ama, nem haverá tristeza se perece, nem inveja se é possuído por outro, nem temor nem ódio e, para dizer tudo em uma só palavra, nenhuma comoção da alma. Coisas que acontecem no amor do que pode perecer, como tudo isso de que acabamos de falar. Mas o amor de uma coisa eterna e infinita alimenta a alma de pura alegria, sem qualquer tristeza, o que se deve desejar bastante e procurar com todas as forças. Entretanto, não é sem razão que usei destes termos, se pudesse seriamente deliberar. Porque, ainda que percebesse mentalmente essas coisas com bastante clareza, nem por isso podia desfazer-me de toda avareza, concupiscência e glória. Apenas via que, enquanto a mente se ocupava com esses pensamentos, afastava-se daqueles e refletia seriamente no novo empreendimento, o que me servia de grande consolo, pois percebia que aqueles males não eram de tal espécie que não cedessem aos remédios. E, embora no começo esses intervalos fossem raros e durassem por muito pouco tempo, tornavam-se mais frequentes e mais longos depois que o verdadeiro bem mais e mais me ficou sendo conhecido. Principalmente depois que vi a aquisição de dinheiro ou a concupiscência e a glória só prejudicarem enquanto são procuradas por si
e não como meios para as outras coisas. Se, porém, são buscadas como meios, terão então uma medida e não prejudicarão de modo algum. Até pelo contrário, muito contribuirão para o fim pelo qual são procuradas, como mostraremos no devido lugar. Aqui só direi breves palavras sobre o que entendo por verdadeiro bem e, juntamente, o que é o sumo bem. Para compreender isso corretamente, note-se que o bem e o mal não se dizem senão relativamente. De maneira que uma mesma coisa pode ser chamada boa ou má, conforme as diversas relações. Assim como se dá com perfeito ou imperfeito. Nada, com efeito, considerado em sua natureza, será dito perfeito ou imperfeito, principalmente depois de sabermos que tudo o que é feito acontece segundo uma ordem eterna e conforme leis certas da natureza. Como, porém, a fraqueza humana não alcança aquela ordem pelo seu conhecimento, e, entretanto, o homem concebe alguma natureza humana muito mais firme que a sua, vendo ao mesmo tempo que nada se opõe que adquira tal natureza. Sente-se incitado a procurar os meios que o conduzam a tal perfeição, e tudo o que pode ser meio para chegar a isso chama-se verdadeiro bem. O sumo bem, contudo, é chegar ao ponto de gozar com outros indivíduos, se possível, dessa natureza. Qual, porém, seja ela, mostraremos em seu lugar, a saber, o conhecimento da união que a mente tem com toda a natureza. Este é, portanto, o fim ao qual tendo adquirir uma natureza assim e esforçar-me para que muitos a adquiram comigo, isto é, pertence também à minha felicidade fazer com que muitos outros entendam o mesmo que eu, a fim de que o intelecto deles e seu apetite convenham totalmente com o meu intelecto e o meu apetite. E, para que isso aconteça, é preciso entender tanto da natureza quanto necessário para adquirir semelhante natureza, a seguir, formar uma tal sociedade. Como é desejável para que o maior número chegue a isso do modo mais fácil e seguro. Cumpre, além disso, dedicar-nos à filosofia moral, bem como à doutrina da educação. E, porque a saúde não deixa de ser um meio importante para conseguir esse fim, é necessário estudar todas as partes da medicina e ainda como pela arte se tornam fáceis muitas coisas que são difíceis, podendo nós, por ela, ganhar muito tempo e muita comodidade de vida, não se deve desprezar de modo algum a mecânica. Antes de tudo, porém, deve escogitar-se o modo de curar o intelecto e purificá-lo quanto possível desde o começo, a fim de que entenda tudo felizmente, sem erro e da melhor maneira. Donde se poderá já deduzir que quero encaminhar todas as ciências para um só fim, o objetivo, a saber, chegar à suma perfeição humana de que falamos, e assim, tudo o que nas ciências não nos leva a nosso fim precisa ser rejeitado como inútil. Isto é, para usar uma só palavra, todas as nossas ações, assim como os pensamentos, hão de ser dirigidos para esse fim. Mas, visto que é necessário viver enquanto cuidamos de o conseguir e nos esforçamos para colocar o intelecto no caminho reto, somos obrigados, antes de tudo, a supor como boas algumas regras de vida, a saber,